Nós temos dentro de nós um artista. Este artista é a nossa alma. O que ela faz? Ela pega a essência do nosso ser e faz a essência do nosso ser se expressar na Terra. Então ela imprime o nosso ser através do nosso gesto, através da nossa fala, através da nossa existência. Às vezes, quando a gente fala de arte, a gente pensa nos artistas, né? Que tocam instrumentos, que cantam, que pintam, que esculpem, e nos parece que é distante de nós. Mas dentro do que nós propomos, a arte é praticamente algo que está dentro da nossa vida, cotidianamente. Todos nós somos um pouco artistas. Então, o que eu queria nesse início é que vocês agora concentrassem um pouquinho nesse quadro, para que a gente possa entender uma ideia importante para mim, que todo mundo dentro dessa palestra se sinta como se fosse também verdadeiros artistas da vida. Tá? Não fosse pensando assim, como algo complexo que está fora do nosso contexto cotidiano. Se vocês observarem bem, se parar 1 minuto, até que vocês acalmem os pensamentos e interiorizem essa imagem, sem pensar, sem julgar, simplesmente contempla e vê como o belo traz algo dentro de nós, um estado de paz, de harmonia. E ele tem uma característica muito interessante. Ele toca o coração de todas as pessoas. Vocês não discriminam. A beleza não discrimina se a pessoa é rica ou é pobre, se a pessoa é de uma cor ou de outra, se a pessoa é homem ou mulher. Todos entram nesse estado de paz, de contemplação. Por alguns minutinhos, nós somos unidos uns com os outros numa determinada esfera da consciência. Ela provoca no alto um ponto de contato. E como isso aconteceu? Porque alguém, na hora, ao contemplar essa imagem, que provavelmente foi muito fugaz, ela gastou 5, 10 minutos, deve ter desaparecido, já não era mais assim, o sol já subiu, as cores do fundo já deveriam ter desaparecido. Mas alguém registrou essa imagem, alguém fotografou, um artista, paralisou o belo e disponibilizou ele para a gente. De tal maneira que aquilo que ele sentiu naquela hora, nós sentimos aqui, nós percebemos aqui. Então ele pegou um momento e começou agora a colocar ele com mais frequência na vida de muitas pessoas. Mas não necessariamente seria um fotógrafo. Se tivesse um pintor, ele teria fixado isso numa tela. Se fosse um músico, podia ter inspirado nisso, ou composto uma música, que quando você ouvia a música, você ia ter esse mesmo tipo de percepção, esse mesmo estado de consciência. Poderia ter sido também, quando você contempla algo assim, e sai com isso bonito, e chega para sua casa e fala disso. Então nós podemos também estar transportando a beleza. Às vezes com um sorriso, às vezes chegar com um jeito de paz em casa, porque infelizmente nós temos um condicionamento, às vezes o contrário do belo. A gente passa por esses lugares, chegamos em casa, mas se você viu um acidente na rua, você chega e vai contar lá para sua esposa, para o seu marido, para a pessoa que você convive, um acidente, não é uma coisa bela que você viu. Então parece que a gente tem um certo vício de querer martirizar as pessoas e a nós mesmos. Nós estamos perdendo essa percepção de quanto nós representamos, como todo artista da vida. Nós temos que representar esses momentos de beleza e de esplendor. Não sei se vocês já viram que, de uma maneira geral, as notícias e tudo, que mais nos atrai, que mais atrai as pessoas, de uma maneira geral, são as catastróficas, né? Que aí fica horas lá vendo aquilo, cheio de detalhes, cheio de nuances, e cada vez que nós vemos aquilo, a consciência vai abaixando tanto, que às vezes passamos até a sentir um mal-estar, começamos a sentir tristeza, depressão e um monte de coisa. Nós não nos sentimos a responsabilidade de propagar esses estados de paz que os belos nos inspiram. Nós somos responsáveis, nós somos artistas da vida. E esse é o que eu gostaria que nessa palestra minha ficasse claro, que a arte é uma linguagem universal, mas essa linguagem nós podemos dominá-la. Nós também podemos, com o nosso sorriso, com o nosso gesto, com aquelas coisas que falamos, com os ambientes que criamos, e produzindo esses estados que vai fazendo com que o ser humano comece a ficar com muito mais
intensidade na vida dele, com esse estado de paz e de harmonia dentro. De tal maneira que quando ele comunica no seu trabalho, na sua família, na escola, ele comunica esse estado, e não estado de tensão, de medo. E hoje ainda está desenvolvendo uma crença, como se fosse o horror é que move as pessoas. Ou seja, eu tenho que horrorizar as pessoas para que elas se protejam. E, na verdade, no prático não é assim. Por exemplo, se eu entro aqui e perco o controle e entro num estado de pânico aqui, eu não tenho mais argumentos. Mas se eu estou em estado de paz, eu tenho muito mais argumento, muito mais criatividade. Existia na Idade Média um grande filósofo que ele falava que não tem nada mais parecido com Deus do que esse estado de paz, de silêncio, de quietude interior, que a beleza convoca. Então, essa é uma forma de aproximar desses níveis de consciência onde a gente vê com muito mais clareza, com muito mais precisão, com muito mais inspiração, as respostas que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Não é num estado de pavor, de pânico, que nós vamos ver resposta para a vida. É num estado de tranquilidade, de profundidade e de inspiração que nós vamos encontrando as respostas. Todos somos artistas, não podemos ser contempladores passivos do belo. Nós temos obrigação de transmitir esses estados profundos que a beleza nos inspira. De alguma forma. Nós podemos fazê-lo de várias formas diferentes. Bom, e se ainda souber tocar um instrumento, se souber pintar, ótimo, porque aí vai fixá-lo ainda mais. Mas que adianta que se você fosse um artista em que pintasse um quadro maravilhoso e depois o resto do dia você ficasse num estado negativo, psicológico negativo. Então seria um artista por um momento, mas não um artista da vida. Você não ia propagar isso como se fosse uma pessoa que estivesse contaminando as pessoas de coisas boas. Olha que se nós contaminamos as pessoas de coisas boas, elas contaminam as outras de coisas boas. E nós temos muita força de contaminação, mais do que os vírus. Vocês viram que nasceram uns vírus muito pequenininhos lá na China, muito pequeno, sem complexo de inferioridade. Eles simplesmente cresceram e multiplicaram. Em pouco menos de 4 meses, eles paralisaram uma sociedade racionalizada, tecnológica e assim por diante. Pequenininhos, insignificantes. Se nós começarmos a propagar tudo que nós temos de bom, temos certeza que nós vamos colocar quase todo mundo nesses estados de consciência que às vezes esses momentos belos nos apresentam. E vocês podem ver que tem um tipo de beleza, que eu chamo de tipo de beleza atemporal, que foi aquela que eu mostrei para vocês, que tenho certeza que quando o ser humano começou a contemplar a vida, eles ficaram paralisados com o pôr do sol. Todos eles devem ter ficado olhando as luas cheias bonitas. Ninguém teve que ensinar para a gente que o pôr do sol é bonito. Alguém se lembra disso? De alguém ter ensinado para vocês que uma flor é bonita? Que o flor do sol é bonito? Então a beleza, essa beleza natural, essa beleza que toca o nosso coração, essa que vem de dentro, não através de um conceito, de uma época, de um modismo, essa que vem de dentro, deve ter existido há 10 milhões de anos atrás e continua existindo até hoje. E serão daqui, eu tenho certeza que daqui a algum tempo ainda pela frente, quanto tempo a humanidade vai durar, enquanto durar, nós vamos estar contemplando os pôr do sol, o nascer do sol, as estrelas e o belo, sempre. Algumas obras são tão profundas, tocam tão profundamente o coração das pessoas, que elas também ficam um pouco eternas. Eram bonitas há 300, 400 anos atrás e continuam sendo bonitas até hoje. E provavelmente daqui a 400 anos nós vamos estar ouvindo algumas músicas que encantaram e impactaram o coração do ser humano. Então existe uma arte que parece que fala mais profundamente. Essa arte que às vezes não precisa de conceitos, mas quando a gente contempla, ficamos com esse estado de paralisia, de paz, de contemplação. Mas não uma paz passiva, uma paz inspiradora, uma paz que dá vontade de mostrar para o mundo que nós temos uma experiência muito grande. Já que eu consegui, outras pessoas podem conseguir. É só a gente praticar um pouco disso. Isso fazia parte essencial dos processos de educação. Ou seja, como você eduz esses estados, como você tira de dentro de você esses estados e propaga esses estados. Talvez seja isso que falassem esses grandes mestres, crescer e multiplicar. Crescer na capacidade de ser sensível ao belo, ao bom, ao justo, e multiplicar para que as pessoas vão também se enamorando desses estados de consciência e propagando esses estados de consciência. O artista é a alma que revela a essência das coisas.
oferecendo algo de belo e necessário ao todo. Nós temos dentro de nós um artista. Este artista é a nossa alma. O que ela faz? Ela pega a essência do nosso ser e faz a essência do nosso ser se expressar na Terra. Então ela imprime o nosso ser através do nosso gesto, através da nossa fala, através da nossa existência. Isso é muito interessante, porque nós, na cultura atual, que estamos muito materialista, a forma como a gente pensa em adquirir felicidade é acrescentar alguma coisa que nos falta. Então o processo de educação copiou essa moda. Ao invés de ensinar a tirar de dentro, eles pegam aquilo que está fora e quer colocar dentro. Plutarco falava que esse tipo de educação parece com o ato de você encher um copo. O copo está vazio, aí você pega e põe água nele. Plutarco falava que o ato de educar não deve ser o ato de preencher um copo. É o ato de acender um fogo. Você chega ao fogo, desperta o fogo que dá dentro, e aí todo aquele potencial, por exemplo, da vela se revela através de luz. É um ato de tirar de dentro e expressar. Se a gente não faz assim, é como se a gente estivesse abafando o nosso ser. Ele quer nascer e você não deixa. Imagina uma senhora que está grávida, o filho quer nascer e ela prende para ele não nascer. Vai ter dores horríveis, vai matar a criança e vai morrer junto. É mais ou menos o que nós estamos fazendo. Algo em nós quer se expressar, a gente não sabe o que é. Só sentimos que tem alguma coisa, angústia dentro. E como a gente não sabe o que é, a gente vai buscar fora o que está faltando dentro. Aí sai buscando fora e colocando mais coisa, mais coisa. Quanto mais coisa coloca, parece que mais pesado nós vamos ficando. Então, nós estamos invertendo o processo de educação. Se a gente olhasse a vida, por exemplo, vocês podem ver que nessa sementezinha pequenininha aqui, essa semente de goiaba que vocês estão vendo aqui embaixo, tá vendo? Olha o tamanhozinho que tem ela. Ela dentro dela, ela já está armazenando toda a história da goiabeira. Ela tem dentro dela todo o passado. E ela tem dentro dela tudo que vai ser no futuro. Toda a goiabeira, tudo que vai nascer dela. Quando ela é iluminada, é pressionada pelo sol, pela luz do sol, no verão, porque no inverno, quando tem neve principalmente, não nasce, né? Então aí ela começa a vir de dentro para fora. E chega um momento que ela revela tanto esplendor, aí não está representado, mas antes da goiaba nascem as flores, as abelhas e tudo. E depois vem a goiaba, ela cresce de dentro para fora e multiplica. E quando ela se realiza, veja como a gente tem a sensação de beleza contemplando uma árvore. Parece que você, dentro da semente, você não consegue ver a beleza. Dizem que se a gente fosse muito sábio, quando a gente olhasse a semente, a gente já via a árvore. E talvez o que acontece com o agricultor, né? Quando ele pega uma semente, ele fala, que semente bonita, ele já sabe que aquela semente vai germinar. E se ele pega uma semente que está com defeito, ele fala que semente não vai germinar, não é bela. Mas como a gente não sabe muito dessas coisas, então a gente acha a semente, talvez a gente até jogasse fora pensando que era lixo. Mas quando ela começa a florescer, toda a etapa dela é bonita. Ela começa, à medida que ela vai se expressando, ela vai revelando beleza. Quando ela chega à sua plenitude, ela se realiza. Aí ela cresceu e multiplicou. Se realizando, ela participa do todo. Por quê? Porque aqui, além dela ter gerado fruto para ela mesmo se autorreproduzir, porque com a goiaba dessa você faz centenas de pés de goiaba, o tamanho de quantidade de semente que tem dentro, ela se oferece ao todo. Então, um pássaro come essa goiaba, depois esse pássaro reproduz, depois ele, através das fezes dele, ajuda a goiaba a reproduzir. Um ser humano come a goiaba, através da sua energia, ele gera um trabalho que ajuda outras pessoas. Então, indiretamente, ela está participando do todo. Tudo aquilo que se realiza, chega a um estado de plenitude e propaga, e participa do todo. E todo aquele que participa do todo, de alguma forma, tem o mistério do todo com ele. Quando uma célula participa do nosso organismo, todo o mistério do organismo está com ela. Quando a gente tem um contato com o todo, em geral, toda a informação que o todo tem pode chegar até nós, se a gente tivesse sabedoria para isso. Da mesma forma como a gente, quando tem um contato, um ponto de contato com a internet, só um pontinho, não precisa ser nem muito veloz. Você pluga, você tem o contato de todas as informações do mundo. Mas se a gente não participa, não pluga, não participa da vida, nós não temos informação da vida. Nós ficamos isolados. Vai vindo medo, sentimento de isolamento, isolação e assim por diante. Tá? Então nós precisamos de crescer,
realizar e participar. É isso que nós estamos vendo. Todos os seres têm isso. Portanto, dentro dessa semente tem uma força que, quando é despertada pelo calor do sol, ela aflora e vem com toda a força da vida. O ser humano é a mesma coisa. Ele tem uma força dentro. Quando ele é verdadeiro amado como ser humano, e não como um ser produtivo, a alma dele aflora e é uma força tremenda que vem de dentro. Mas precisa de sol, assim como a goiaba precisa da força do ser, que é o sol, o ser humano também precisa de uma força que faz com que a alma dele desperta. Sem o despertar da alma humana, o ser humano pode virar uma pessoa voltada muito para fora. Ele vai buscar fora porque a alma dele ainda não sabe o que tem dentro, que ela tem que trazer e se manifestar nos seus gestos, no seu sorriso, no seu trabalho e assim por diante, em tudo que ele faz. Então é muito importante entender que o artista em nós, que é a nossa alma, tem que ser despertado. Quem já viu, por exemplo, A Voz do Silêncio de Blavatsky, a Lúcia até tem uma palestra que ela fala sobre isso, um livro que ela comenta também. E na Nova Acrópole, o primeiro livro que nós ensinamos, lá no primeiro livro, fala que tem uma sala que é a sala da ignorância. É o ser humano que não tem consciência que tem uma alma. E ela falou, infelizmente, hoje parece que os seres humanos esqueceram dessa presença, dessa força interna que vai trazer o ser dele, o espírito dele, à expressão na vida. É onde que vai nascer as características internas do ser humano que eu vou comentar em seguida. O ser humano deveria revelar suas características essenciais e fazê-las crescer e multiplicarem. O ser humano não veio para fazer coisas. O ser humano veio para expressar a si mesmo. Expressando, ele vai fazer algo que só ele pode fazer, como o sabor da goiaba, só a goiaba vai oferecer. As características da goiaba, só a goiaba oferece. Então o ser humano teria que expressar as suas características, e se fizer isso, ele participa. Se não fizer, ele fracassa. Vai ser uma pessoa que não vai sentir plenitude, não vai sentir realização e não vai sentir participação. Vai ter que participar de grupinhos que concordam com aquelas coisas que ele aprendeu a gostar, aquelas coisas que ele aprendeu a acreditar. Então ele já não está mais a serviço da vida, vai estar a serviço de facções dentro da sociedade, de grupos, de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, grupos com nomes diferentes, mas não participa da vida como um todo. Esse quadro mostra um pouco disso. Você pode ver que as mãos e os pés apoiam no quadrado. A outra mão e o outro pé se apoia no círculo. Significa que ele está pegando do céu e plasmando na terra. É o ser humano completo, que é o Vitruviano de Leonardo da Vinci. O que significa aí? Está vendo que ele está tanto em contato com a terra como com o céu, e parece que tudo aquilo que está no céu, toda a sua essência de ser, se expressa naquilo que ele faz, no quadrado. Então está com esses dois elementos harmonizados. Então nossa alma tem essa tendência de entrar na vida para poder plasmar aquilo que é próprio dela. Como a gente, quando estamos identificados com alguma coisa, com alguma ideia, a gente quer entrar e propagar aquela ideia. Só que nós não sabemos que a maior parte dessas ideias vem de um condicionamento social, que muitas delas são destrutivas. Entende? E nós não temos consciência disso. Vocês podem ver que é interessante. Tem a turma de um lado que fala que eles são donos da verdade, as minhas ideias que salvam o mundo. Mas se não fosse o outro lado, e o outro lado fala exatamente a mesma coisa. A minha ideia salvaria o mundo, mas se não fosse o outro lado, então qual é a tendência? Para salvar o mundo eu tenho que matar metade do mundo. Bom, e aí que vem as religiões que consideram que são donos das ideias, os partidos que consideram que são donos das ideias, e assim por diante. Será que não tem esse estado de consciência que a gente acabou de contemplar? Que se a gente fizesse parte desse grupo, dessas ideias que todo ser humano capta, porque quando você está captando algo belo, você está captando uma ideia, só que nós não estamos conscientes disso. Goethe, um poeta alemão, né? Com Fausto. Duas almas habitam o meu peito, ou seja, uma que quer chegar no céu, quer pegar do céu e plasmar na terra, e a outra que quer simplesmente voltar para o céu, como se tivesse duas tendências naturais na nossa alma. Ainda tem uma terceira, que não é própria da nossa alma humana, mas que infelizmente às vezes a gente toma como a nossa alma, que está tão apegada à terra que não esquece do céu, não está nem aí para o céu, nem sabe que tem céu.
A maior parte dos seres humanos não sabe que tem um ser e não sabe que tem alma. E que parece que veio para fazer coisas. E são formados e treinados para isso numa sociedade quando o conhecimento sobre o ser humano já está muito pequeno. Nós temos muito conhecimento tecnológico, mas essa tecnologia de despertar a alma nós perdemos no passado. A tecnologia de humanizar o ser humano foi esquecida. Nós estamos criando máquinas produtivas. E agora a gente acabou criando máquinas que estão mais produtivas do que o ser humano e que têm a capacidade de combinar o conhecido mais rápido que o ser humano. Então o ser humano está ficando descartado. Então, duas almas habitam no meu peito. Uma da outra separar-se anseia. Com órgãos materiais se aferra, amorosa e ardente, ao mundo físico. Outra quer, com ardor sagrado, remontar-se às suas excelsas origens, às alturas. Ou seja, ao mesmo tempo, se vocês pegarem na mitologia, por exemplo, a mitologia cristã, Cristo era o representante do Pai na Terra, mas também ele queria voltar para o céu. Ele queria fundir a consciência dele com o céu. Então, quando ele termina a missão dele, ele estava cravado entre o céu e a terra, ele volta novamente para o céu. Toda a alma humana tem essa tendência de trazer o melhor para a existência e depois, uma hora, também voltar de onde veio. Como faz também a semente de goiaba, né? Ela pega, expressa a vida dela, depois ela pega tudo aquilo que expressou, coloca dentro da semente novamente e adormece por algum tempo. Então é um ciclo natural, que toda a natureza repete. O ser humano também repete isso. Quando fala de alma, na nossa cultura, a gente imagina assim, alguma coisa parecida com o nosso corpo andando por aí. Não, isso não é a alma humana. A alma humana, ela tem características espirituais. Significa que ela não tem uma forma definida. Ela não tem um tempo definido. Ela não tem um lugar definido. Ela pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Parece meio abstrato, né? Mas hoje, com a tecnologia que nós temos, não é tão abstrato assim. Se vocês pegarem, por exemplo, o celular, um rádio aqui, uma televisão e ligar aqui, vocês vão ver que está um sinal que está aqui dentro. Onde esse sinal está? Em todo local. Mas quando você liga ela capta esse sinal, decodifica e apresenta. A alma humana, se a gente ficasse com a consciência nossa na alma humana, a gente estaria em quase todo local. É por isso que de vez em quando uma mãe liga para o filho e fala assim, ele está lá em Belo Horizonte, né? Eu sou mineiro. Ele vai falar assim para o filho, você não está bem. Não, mãe, eu estou bem. Não, eu estou sentindo que você não está bem. Por quê? Porque se ela está com a consciência dela, no coração dela, pensando profundamente, o que o filho está sentindo lá, ela sente aqui. Por quê? Porque esses espaços aqui não existem do ponto de vista da alma. Porque ela é uma dimensão espiritual. Todos vocês devem ter um monte de casos interessantes para contar de pessoas que remotamente sentiu uma outra caindo, sentiu uma outra adoecendo, sentiu a alegria de uma pessoa, sentiu a tristeza de uma pessoa. Às vezes até o que a pessoa está pensando. Tá? As pessoas percebem. Tá? Então por quê? Porque nós temos uma dimensão de consciência. Se a gente entra nessa dimensão, a gente entra num veículo que não nos limita tanto quanto quando nós estamos muito identificados com o nosso corpo físico. Porque aí só vemos o que é próprio dos sentidos físicos, não vemos os sentidos mais profundos. Tá? Portanto, a alma humana ela tem uma característica diferente da característica do corpo. Mas nós temos o tempo todo em contato com ela. Então, quando você olha algo bonito e que te impacta, por exemplo, o pôr do sol que nós mostramos, por que você sente atração? Por que você quer ficar olhando? Por que a gente compra, às vezes, uma passagem caríssima para ir para um local lá que só para quê? Para ver uma neve cair que eu achei bonito. E eu não tinha visto ainda. Eu quero ver pessoalmente. Por que apostamos tanto na beleza? Por que gostamos tanto da beleza? Porque sentimos atraídos pela beleza. Isso é a característica da alma. A alma é o nosso motor. Ela faz com que a gente tenha disposição, força para ir numa direção. Por isso que, às vezes, a alma é representada como o cavalo que puxa a carroça. O ser é aquele que está dentro da carroça. A alma seria o cavalo que puxa a carroça. Significa aquele que faz a força, que o motor que puxa. Por isso que Platão falava assim, como a gente tem essa alma que tem uma tendência para o céu e pela terra, a gente tem duas forças. Uma fazendo com que a gente queira ficar aqui e outra querendo também fazer com que a gente fique contemplando o ser lá em cima, a existência lá em cima. Então, quando você sentir assim, alegria, atração para ir em direção ao belo, quem está te puxando é a tua alma. Olha, mas se é assim, se esse estado de paz, de alegria, de plenitude, então é só eu fixar ele, não deixar entrar coisa estranha, né, que eu posso perfeitamente, então, caminhar com a minha alma, me dirigindo o tempo todo. Não é difícil, mas o nosso condicionamento não é assim. A gente pensa, por exemplo, se a gente não está preocupado, não é responsável.
Não, o preocupado, ele é irresponsável, porque ele não cria. Uma pessoa que está tensionada, preocupada, não tem resposta para nada. Só tem neurose. Aí agora mesmo vai ter que medicar. Entendeu? Agora, se eu estou tranquilo, em paz, irresponsável, com a minha paz eu posso encontrar a resposta. Mas com a minha preocupação, não. Nós invertemos. Tem executivo aí que quando passa uma missão para o funcionário, e o funcionário, tá bom, deixa comigo. Não, você não entendeu ainda. Isso aqui é uma coisa séria. Aí o cara, tá bom. Agora você entendeu. Então enquanto o outro não fica neurótico, é sério. Mas na prática a gente não quer algo assim. Imagina que eu me acidentado, e chega um médico lá para mim e fala, nossa, meu Deus, se eu olhar essa cena, eu vou falar, estou perdido. Agora, se o médico chega, fica tranquilo, fica em paz, posso adormecer agora em paz, porque tem alguém cuidando de mim. Então, é intuitivo em nós essas coisas. Não precisa de ser ensinado. Nós sabemos disso. Só por que não valorizamos? Por que não acreditamos nisso? Por que não agimos assim? Por causa dos nossos condicionamentos sociais. Inverter essa ordem natural das coisas. Okay? Portanto, a primeira coisa que a nossa alma vibra é conhecer as leis naturais da vida. Por quê? Porque gera harmonia. Por exemplo, dois corpos físicos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É uma lei. Eu sei que se eu esquecer disso, eu vou chegar aqui e bater. Vai cair tudo e vai ser um drama. Eu vou perder meu computador, vai gerar uma desarmonia tremenda. Então, quando eu não obedeço às leis da vida, normalmente eu gero desarmonia. Se eu não sei que tem gravidade, eu chego aqui e vou aqui, desobedecendo às leis da gravidade, vou me estrumicar. Perco a harmonia. Então, quando eu compreendo as leis, eu entro em harmonia. Quando eu desconsidero as leis, eu entro em desarmonia. Como nós somos muito materialistas, a gente só pensa nas leis físicas. Nós não pensamos que nós temos que conservar a energia, e que a energia conserva com atividade. Quanto mais você tem atividade, mais energia você tem. Nós temos que saber que temos um corpo psicológico. E que nós temos que alimentar esse corpo com emoções. Se eu alimento só com emoções negativas, agora mesmo ele adoece, ninguém consegue consertar esse corpo mais. A mente vive de pensamento. Eu tenho que pensar, senão a mente morre. Atrofia. Agora, se eu bloqueio o pensamento reprimindo, ou se eu alimento só com pensamentos negativos, de coisas ruins, de ideias mal formuladas, de doutrinas distorcidas, eu posso adoecer. E é perigosíssimo adoecer o pensamento humano, porque as doutrinas são perigosas, matam gerações e gerações. Então, quando nós começamos a distorcer o pensamento humano, aí começam todos os nossos problemas. Então, existem leis para cada um dos planos em que nós atuamos. Se nós desconhecemos essas leis, nós entramos em desarmonia. E essa desarmonia vem na forma de angústia, ansiedade, medo, dúvidas que paralisam, não dúvidas normais, eu vou para cá, ou seja, isso é natural, mas essas que paralisam, a dúvida é tão forte que eu não sou capaz de tomar decisões. É tanto palpite interno de alternativas, e depois um monte de palpites externos também, que agora eu não sei quem que eu obedeço. Fico paralisado com as minhas dúvidas. E assim por diante. Então eu começo a gerar uma certa tensão interna. E aquilo que veio, parece que para se revelar, trava. Você já viu que nós ficamos horas e horas, quando uma pessoa está aí olhando um telescópio, a gente fica lá querendo olhar também, querendo conhecer as leis da vida. Quem que tem esse desejo? A alma humana. A alma humana quer compreender as coisas. E levar a gente a conhecer as leis. Para quê? Para entrar em harmonia, para gerar uma unidade, para fazer com que todas as pessoas, sendo como elas são, diferentes, todas as coisas sendo como são, diferentes, eu consigo me harmonizar com elas se eu conhecesse as leis da vida, se eu conhecesse profundamente como me relacionar com cada pessoa. Sem ter que mudar a pessoa. Eu não preciso de mudar essa mesa de lugar para entrar em harmonia com ela. Preciso estar consciente dela e me posicionar corretamente, só isso. Agora, quando a gente entra em desarmonia com alguma coisa, o que a gente quer fazer? Mexer nessa coisa. Bom, tem coisas que nós devemos mexer para melhorá-las, mas quando depende de nós, porque tem a maior parte das vezes não depende. Então nós temos que saber viver com isso, conviver com essas coisas. Outra característica da alma, colaborar conscientemente com todas as formas de vida. Todo mundo gosta de ajudar alguém, e é prazeroso ajudar. Se a gente invertesse isso, se a gente descobrisse o tanto que é prazeroso ajudar uma pessoa, ajudar um animal, ajudar uma planta, fazer por amor mesmo, por deixar a alma se fluir,
O prazer é tão grande, a alegria é tão grande, que a gente vai considerar isso o momento mais bonito do dia. É muito bonito, por exemplo, e às vezes são imagens que não apagam da nossa mente, tão bonito que é, quando você vê um gesto de bondade de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está com fome, o corpo pede a comida, mas tem outra pessoa com fome perto. Ele pega dá comida para outra pessoa. Então, ele teve uma encruzilhada. Ou ele vai ficar alimentando o seu próprio corpo, ou ele vai alimentar o outro. Qual que ele teve mais prazer? Em alimentar o outro e ficar com fome. Ele teve mais prazer dos prazeres inteligíveis, da bondade. Ele abriu mão dos prazeres sensíveis. E vocês podem ver que a gente acha isso muito mais bonito. Não sei se você já viu essas Olimpíadas, quando o cara está correndo e parece que vai ganhar, mas cai um atleta, ele para ajudar o atleta e perde. Uma coisa que ele ficou 4 anos ensaiando. A gente, depois de 10 anos, não lembramos quem ganhou mais a Olimpíada. Essa cena a gente não esquece. Impacta o nosso coração. Por quê? Porque vibra a nossa alma. Então, esse tipo de coisa mostra como é a nossa alma. Então, se as pessoas, por exemplo, tivessem prazer em ajudar os demais, elas teriam todo o prazer em gerar, não para ter para elas, porque não necessita, já que a felicidade vem de dentro para fora, elas teriam porque participa da vida com mais intensidade. E tem uma característica interessante. Tem muita gente aqui, se eu colocar goiaba aqui, não vai comer, porque eu não gosto, não é assim? Então, a goiaba, ela só atende diretamente alguns seres. Tem muitos pássaros que não comem goiaba, são carnívoros, não comem goiaba, e assim por diante. Okay? Então, ela não participa diretamente de todas as unidades de vida. O ser humano, ele pode participar de todas as unidades de vida. Ele pode dar vida a todas as coisas. Ele pode dar vida às plantas, ele pode dar vida aos pássaros, aos animais, ele pode dar vida até às pedras. Não sei se vocês já viram que tem algumas imagens que são feitas de barro e que são milagrosas. Por quê? Porque tem um ser humano tão fervoroso rezando para aquela imagem, que carrega ela de uma energia tão positiva que depois elas curam as outras pessoas. Não sei se vocês já viram também quando vocês chegam numa casa que está um templo, por exemplo, que você chega assim parece que está vivo. Por quê? Porque as paredes estão impregnadas da bondade daquelas pessoas que estiveram ali dentro. A gente dá vida às pedras, às plantas, aos pássaros, aos seres humanos. E assim por diante. Então nós podemos participar de todos os seres, sendo que os demais seres só podem participar diretamente de alguns. Indiretamente, porque aqueles participando com outros, aí chega a todos. Mas indiretamente, o homem pode chegar diretamente. O homem pode exercer a sua capacidade de dar vida às coisas diretamente. Portanto, se ele realmente concentra nessa capacidade que ele sente de prazer, de fazer o bem para as pessoas, ele pode fazer em qualquer momento. Ele pode fazer em casa, ele pode fazer num quarto fechado, porque ele está impregnando o local de bondade. Ele pode fazer regando uma planta e assim por diante. Você tem a oportunidade o tempo todo de expressar a sua alma, de trazer esse elemento da vida para fora. Participar de toda a vida do universo. E aqui a harmonia acontece porque o ser humano pode, dependendo da forma como ele faz as coisas, ele pode, respeitando cada coisa como ela é, entrar em relação de harmonia com aquela coisa. Por exemplo, São Francisco de Assis, ele entrava em harmonia com todos os pássaros, todos os animais. Dependendo das condições, da forma como a nossa consciência se posiciona, eu posso entrar em harmonia com todas as coisas, respeitando a coisa como ela é. Porque aqui tem uma característica muito importante. O mundo, quando manifesta, quando tem formas objetivas, não tem nenhuma forma igual a outra. Não tem nenhum dedo igual ao outro. Pode pegar as folhas de uma árvore, você verificar que o formato é o mesmo, mas quando você for ver a inervação das folhas, você vai ver que não tem nenhuma igual a outra. Não tem nenhum ser humano igual a outro. Então, como eu vou harmonizar tanta coisa diferente? Eu tenho que respeitar as diferentes e provocar uma unidade. A vida, quando manifesta, ela tem duas forças. Ela tende a preservar, a se individualizar, ninguém quer deixar de ser aquilo que é, e tende a participar, como a Terra com o Sol. A Terra quer ter relação com o Sol. Então, ela é atraída pelo Sol e ela atrai o Sol. Mas se fosse só atração, o que acontecia? Ela caiu no Sol e deixava de ser. O Sol tragaria ela. Não seria mais Terra. Então tem uma força que tende a fazer com que ela seja ela mesma. Então tende a afastar. Então ela vai encontrar a posição exata em que, sem deixar de ser ela mesma, ela relaciona perfeitamente com o Sol.
Então, isso faz com que a gente só consegue essa posição se você, com a pessoa, se você souber exatamente qual é o jeito. Um pai que tem 3 crianças sabe, aquilo que funciona com essa não funciona com essa. Eu tenho que encontrar um jeito para essa, um jeito para essa, um jeito para essa. Não funciona. Por quê? Porque a criança tem a mesma vocação da terra. Ela não quer fazer, ela quer pertencer à família, ela não quer sair da família, mas ela quer ser ela mesma. Quem não é assim? Nós queremos participar e queremos ser nós mesmos. Só que agora, o egoísmo está tão grande que a gente, numa cidade grande, Brasília já está começando a ficar assim, a gente quer ser assim mesmo, queremos harmonizar com o outro, mas não aceitamos o outro. Então é impressionante, mora no mesmo edifício, no mesmo local, não fala com o vizinho. Numa cidade menor, às vezes, que é uma cidade, sei lá, de 50 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo relaciona com todo mundo cuida do doido, todo mundo cuida que tem dificuldade, cuida do rico, tudo é para eles lá, entra em harmonia perfeita. Cada um continuando sendo o que é. Nós estamos perdendo essa capacidade. Essa capacidade de criar, de juntar coisas diferentes. Em harmonia chama beleza. Isso é próprio, objeto próprio da arte. Então aquele que consegue harmonia na diversidade, sem saber, ele está sendo de alguma forma um artista, naquele momento. Só que ele não pode desconsiderar que existem leis, e ele não pode desconsiderar também que existe vida que ele tem que alimentar. Então, na verdade, forma um triângulo. Que a gente chama pai, a lei, mãe, que é a vida, o amor, e filho, que é a expressão da combinação do pai com a mãe. E na trilogia de todas as religiões tem o Deus que representa as leis, o Deus que representa o amor, por exemplo, no cristianismo. O pai, que representa as leis, a mãe, Nossa Senhora, que representa o amor, e o filho, Cristo, que representa o universo manifestado, a vida manifestada. Então, isso que é mais ou menos o que a nossa alma inspira. Ela, de alguma forma, ela tem que expressar as leis da vida e o amor, porque ela é filha do Pai. Ou seja, ela é como se fosse parte essencial do Pai. Quando ela faz isso, através dos nossos gestos, através da nossa energia, a gente dá vida, através dos nossos gestos, a gente pode ajudar qualquer ser, através da compreensão, a gente consegue harmonizar bem as coisas. Então, nós entramos em harmonia com a vida. Nós chegamos a um grau de plenitude, um grau de harmonia, um grau de beleza. Expressamos tudo através de nós mesmos. Por isso que, às vezes, um ser humano, dentro de uma prisão, pode se realizar plenamente sem precisar de sair da cadeia. Ele é um ser tão completo, mesmo uma doença, às vezes, que paralisa ele consegue, mesmo com aquela doença, chegar a um grau de felicidade. Tenho vários depoimentos bonitos sobre isso, que eu já vi pessoas, como eu falo muito dessas coisas, às vezes as pessoas vêm me contar depoimentos. De pessoas que estavam em estado assim de doença e falavam, meu corpo adoeceu, mas eu não. E, aliás, se vocês soubessem de vocês, eu vi um falando assim uma vez comigo, se vocês souberem, não a pessoa direta, a familiar dele me contando, se vocês soubessem o que dentro de vocês, que vocês pudessem expressar, vocês nunca iam buscar fora isso que está dentro de vocês. Vocês iam ver que vocês têm a fonte da felicidade e da realização. Basta que vocês deixem de se expressar. É evidente que se o veículo é mais apropriado, eu vou expressar com mais plenitude, eu vou chegar mais rapidamente às pessoas e eu vou também me realizar mais. Mas se os veículos são limitados, eu vou expressar dentro das possibilidades do veículo, do corpo físico, da minha mente e assim por diante. Okay? Como os artistas. Estão tão bem treinados tecnicamente que conseguem expressar numa tela, numa obra de arte, e a gente consegue participar um pouco daquilo que ele sentiu. Tá? Mas cada um de nós tem condição de fazer isso dentro das nossas possibilidades. Alguns podem chegar até a ser também um artista de fato. Né? Aqui, então, é a harmonia através da diversidade. Depende da sensibilidade. Sensibilidade não significa susceptibilidade. Sensibilidade é você olhar para uma pessoa e começar a encontrar uma forma. Se eu falar dessa forma, eu não harmonizo. Se eu falar dessa forma, eu harmonizo. Então, eu falo aquilo que eu tenho que falar de tal maneira que a pessoa não fica mal comigo. Consigo uma harmonia, consigo uma unidade. Isso que a gente chama na arte da diplomacia. A capacidade de falar a verdade sem ofender o outro. Aí você está conseguindo um grau muito elevado de arte, de diplomacia humana, de sensibilidade humana. Você consegue comunicar com as pessoas de forma adequada. Uma coisa muito importante que eu gostaria que vocês observassem, que vocês podem observar no dia a dia. Não há mais bonita do que a alma humana quando se expressa. Quando você vê uma bondade natural se expressando, não essa bondade que quer ir para o céu, então fica bonzinho, você percebe que está fazendo para comprar o céu, ou essa bondade que quer ser reconhecida pela sociedade, então eu sou bonzinho para que todo mundo me veja o tanto que eu sou bom. E às vezes, se as pessoas não sabem que ele é bom, ele propaga, mas foi eu que fiz.
Foi eu que dei, essa ideia foi eu que dei. Esse dinheiro quem mandou fui eu, graças ao meu dinheiro que está lá. Ou seja, na verdade está movido por vaidade, não pelo prazer de ser bom. Quando uma pessoa faz isso e você percebe claramente que é verdadeiro, ele faz porque está vindo de dentro, porque nós temos na filosofia uma coisa muito importante que é a busca da verdade, e que as pessoas às vezes pensam assim, mas quem tem a verdade? Bom, você tem ela dentro de você, senão você não existiria. Qual é a verdade? A verdade é o teu coração, aquilo que você é. Se você revela aquilo que você é, então você está sendo natural e verdadeiro. Se você não revela, você não é natural e nem verdadeiro. Agora, quantos de vocês já foram, por exemplo, fazer alguma compra e vem um vendedor com aquele sorriso assim? Oi! E você fala, meu Deus do céu, esse sorriso. E você tem medo do sorriso. Porque nós temos medo da mentira. O que está por trás desse sorriso, meu Deus? Eu sei que não tem verdade por trás disso. Agora, você já viu um sorriso verdadeiro, como é bonito? Por que as crianças nos encantam com toda a molecagem delas? Porque você olha, você está vendo verdade. Você olha assim e te hipnotiza. O sorriso é verdadeiro, o jeito é verdadeiro, as respostas são verdadeiras, e você acha tudo encantador. Por quê? Porque nós amamos a verdade. E é difícil dar um sorriso verdadeiro? É difícil dar um abraço verdadeiro? Já viram quando alguém pede um copo d'água e você fala, então, se dá vontade de jogar o copo fora, senão, tá. Agora, quando dá de coração, às vezes você nem percebe que o copo é sujo, está sujo. Por quê? Porque parece que aquele gesto mata mais tua sede do que a água. Nós amamos os gestos verdadeiros que surgem da alma humana. Isso é muito importante. Que nós, quando a alma humana se expressa, não tem coisa mais bonita, não tem pôr do sol mais bonito que um sorriso sincero. Não tem pôr do sol mais bonito que um gesto de bondade sincero. Não tem pôr do sol mais bonito que quando nós compreendemos profundamente uma ideia. Porque parece que nós estamos em estado de êxtase. Por isso que nós temos que preservar muito essa capacidade que nós temos de convocar esses estados especiais, através disso que a natureza oferece de graça, que é essas leis, entende? Essa bondade de generosidade que ela oferece. Vocês podem ver que um pé de goiaba que eu apresentei, bastaria meia dúzia de goiaba para ela crescer e multiplicar. Não, ela oferece centenas, alimenta várias famílias, e cotidianamente, ano a ano, repete aquela mesma produção. Toda a natureza é generosa. Toda a natureza faz para ela se expressar, reproduzir e participar. O ser humano, se foge dessa lei, vai sentir alguma coisa dentro dele, falando assim, está faltando algo para você. E como fala Platão na República, quando ele conta o mito de Glauco, que é aquele cara que caiu no oceano e não sabia que era um ser humano. Caiu no oceano. Aí as algas começaram a grudar no corpo dele. Aí ele se deformou. Aí quando ele conseguiu sair do oceano, que ele olhou ele mesmo na água e viu o corpo dele, ele falou, que coisa horrível. Aí saiu pegando um pedaço de barro lá fora e colocando no corpo para ver se melhorava a aparência. Quanto mais coisa ele colocava, pior ficava. Nós exatamente assim conosco. Sentimos que está faltando alguma coisa. Eu fiz engenharia, não estou satisfeito. Faz medicina. Aí fiz medicina, não está satisfeito. Faz direito. Aí vai somando. Agora mesmo, vai perder a esperança. Por quê? Ao invés de tirar os excessos, como falava Miguel Ângelo perguntaram para ele assim, o que você faz que as pedras ficam tão bonitas assim? Como é que você vê que você consegue tirar essa imagem de dentro da pedra? Ele falou, não, eu olho, a imagem já está lá dentro, eu só tiro os excessos. A gente tinha que falar, ver isso com a gente, saber que já está lá dentro. A única coisa que nós precisamos é de tirar os excessos e revelar aquilo que somos. O que somos? Onde viemos? O que a gente carrega conosco que já é um infinito tão grande quanto está dentro de uma semente de goiaba? O que está isso para florescer que é tão grandioso como aquilo que já vem conosco e que ainda não floresceu? Então todos nós temos essa condição. Não estou falando de perfeição, estou falando simplesmente de plenitude. Você cheia, você vai ser mesmo. E você vai ver que isso é o melhor que nós podemos atingir. Talvez lá na frente sejamos perfeitos. Mas nós temos um pequeno problema. Além dessa tendência da nossa alma, de estar no céu e ter que estar participando na terra, de estar trazendo as coisas do céu para a terra, e de vez em quando temos saudade de querer ficar somente no céu, por isso que muita gente se isola e vai para o mosteiro e para outro local, porque quer ir para o céu, não quer saber dessa complicação aqui, né? Mas como a gente está aqui, nós temos que saber que o melhor é trazer tudo que está lá e trazer para cá.
Mas acontece que também, além disso, nós enamoramos tanto daqui que esquecemos a nossa alma do céu. E criamos uma falsa alma, que é motivada somente pelas coisas do passado. Então, o que você quer fazer? Ah, eu quero ir para casa, para o lugar que você conhece. Você só vai para aquilo que você já fez. Você só gosta daquilo que você experimentou. Então você está sempre conduzido por quem? Pelo passado. Você cria um condicionamento fundamentado numa coisa muito interessante, que é o desejo. Nossa motivação para fazer alguma coisa é o desejo. Parece a motivação da criança. Você pega uma criança e acorda às 6 horas da manhã para ele pegar, conhecer um pouco sobre a vida, para ele ir para a escola. 6 horas da manhã ele vai acordar assim. Porque não tem nada que puxa ele, a alma dele ainda não está despertada para a importância dessas coisas. Mas se você fala assim com ele, é um parque que você vai... Você não consegue dormir à noite, porque a criança não vai deixar você dormir. Nós somos, a uma criança, a mesma coisa. Se nos oferece coisas que gostamos, temos tempo e recurso para tudo. Se é uma coisa própria da alma, ou seja, sai de casa para ir ajudar o projeto Criança para o Bem, atender as crianças. Olha, é um sacrifício enorme. Aqui está a Luísa que conhece isso. São poucos. Quando pega o fio da meada, eles chegam lá às 6 horas da manhã, sai de lá 8 horas da noite e sai feliz. Parece com mais energia do que tinha antes. Mas quando é condicionado para outras coisas, gente, ir lá em casa, e meu filho, e meu cachorro, e não sei o quê, não sei o quê. Então, você está sempre voltando aqui, você está desejando aquilo que você tem. Você cria um universo próprio. Tão pequeno. Tá? E nós chamamos esse problema de livre-arbítrio. Podendo escolher entre o céu e a terra, eu já escolhi a terra. Podendo juntar o céu com a terra, eu já escolhi desistir do céu, a terra. Agora o meu livre-arbítrio é o quê? Qual é a coisa que eu vou querer? Então agora, hoje eu quero morar numa casa grande, amanhã meus filhos foram tudo embora, eu quero uma pequena, depois eu quero outra maior, sempre trocando uma coisa pela outra, uma coisa pela outra. E chamamos isso de livre-arbítrio. Já esquecemos os prazeres mais elevados, já abrimos mão dos prazeres inteligíveis. Já não temos prazer mais em ser bondoso, a não ser com os nossos, que não são muita virtude, porque os animais são muito bondosos entre o bando. Com outro bando eles atacam. Então a gente fica parecido com os animais. A nossa alma humana praticamente desaparece, perde o contato com o céu. E a gente fica parecido com as motivações, que a alma é o motor, aquilo que nos faz mover. As nossas motivações ficam parecidas com as motivações dos animais. Então, quando você quer saber se é a tua alma humana que está agindo, ou se é a tua alma estranha, ou seja, que Jung chamava essa motivação de um complexo dominante. Alguns chamam de falso eu, outros falam que é um eu condicionado, um eu memória, ou seja, o homem nasce como uma tábua rasa, arranja um monte de programa dentro e vai seguindo esses programas. Então é um homem condicionado. Então esquece essas motivações profundas que ele bastaria a si mesmo sem precisar de ter tantas coisas assim como nós necessitamos. Então quando inverte esses valores humanos, aí começam os processos de decadência social que nós vamos citar um pouquinho agora mesmo. Okay? Então, o livre-arbítrio, ele é uma grande virtude. Por quê? Porque eu posso escolher no céu e na terra qual é a melhor maneira de expressar a mim mesmo. Sempre eu vou escolher o melhor para expressar a mim mesmo. Seria um livre-arbítrio. Mas quando você escolhe um livre-arbítrio, assim é uma coisa que você não é, então depois você tem que fazer uso do seu livre-arbítrio para praticar essas coisas. Então você vai fazer uso do desejo. Problema. Quanto mais você atende o desejo, você tem mais desejo e o prazer diminui. Então você comeu um sorvetinho agora, gostou demais, amanhã você quer comer, só que aquela quantidade já não dá mais, tem que ser maior. Você gostou demais, amanhã tem que diversificar, porque aquele sabor eu já enjoei. Então você começa a aumentar a quantidade de necessidade, você tem mais necessidade, e o desejo aumenta e o prazer diminui. Então você começa a temperar e aumentar a quantidade. Vamos imaginar que é, por exemplo, esse prazer do corpo, né? Então o que vai sobrecarregar? O corpo físico. Então você passa a ser uma pessoa que maltrata muito o teu corpo físico. Depois você vai ter que usá-lo. E sentir as consequências disso. Buda tinha um macete para acabar com isso. Mata o desejo. Aí todo mundo vai falar para mim assim, mas vai matar o prazer de viver? Ele nunca falou mata o prazer de viver.
Ele falou, mata o desejo. Você não tem desejo, você não tem ansiedade, você não tem nada. E você continua tendo prazer igual, porque o sorvete continua gostoso igual, o sexo continua gostoso igual, só que você não deseja. Quem te comanda não é o desejo, são os prazeres inteligíveis, para os quais não existe excesso. Quanto mais bonito, melhor. Não tem excesso em beleza. Quanto mais você sabe, compreende as leis, mais harmonia, não tem excesso. E tem prazer em conhecer. Você dá a vida, mais você alimenta a vida, mais você flui a vida, não tem excesso. Quanto mais bondoso você é, melhor. Você pode ser bondoso com um sorriso verdadeiro em casa, na rua. Quanto mais você expressa você mesmo, melhor. Não tem excesso. Então, esse outro que tem excesso, ou seja, a pessoa tem prazer em pensar, em aprender coisas. Aprender coisas no sentido intelectual. Não vivê-las, e aprendê-las no sentido intelectual. Aí ela começa a ficar viciada em ver notícia de internet, e acaba o tempo dela, ela começa a ter problema com relacionamento, com família, com as pessoas, porque perde todo o tempo dela com o prazer de compreender determinadas coisas, como se fosse um jogo, faz da vida um tipo de jogo. Prazer de emoções, então depois ela fica buscando emoções. Hoje ela pula de não sei qual altura, depois tem que pular mais alto, depois tem que ir por não sei aonde, sempre aumentando, sempre aumentando. Cada vez o desejo aumenta mais e o prazer diminui. Ela vai perdendo a vontade de viver com o tempo. Então, cuidado, o livre-arbítrio é fundamental, mas se a gente usa ele como ser humano, vai nos ensinar a voar. Se usa ele como os animais, nós vamos pegar toda a nossa capacidade de imaginar para aumentar os prazeres com as coisas sensíveis. Então, nós vamos temperar as coisas, vamos exagerar, vamos cometer excessos. E alguns veículos vão ficar machucados, ou as energias emocionais, a nossa psique fica estourada, a mente, a psique, ou é o nosso tempo, não tem tempo para nada, é recurso para nada, ou é a nossa saúde, acaba com a saúde física. Por quê? Por causa dos excessos que a gente tem que fazer para manter a condição de viver. Não tira de dentro, tem que buscar fora. Por isso que mata o desejo. Acaba com o passado nesse sentido. Mas nunca mata o prazer de viver. O prazer aumenta. Porque se é o prazer humano, quanto mais você tem, melhor. Não tem excesso. Okay? Aí tem essa imagem, a alma movida por desejo apegado ao passado, cria uma gaiola para si mesmo. Cria uma prisão. Cria um eu que é falso. Então, quando nós criamos esse condicionamento para a gente, é como se a gente estivesse criando uma jaula. Eu costumo representar isso quando você pega um papel, por exemplo, você pega um artista de teatro e dá um papel para ele. Ele chega aqui e vai representar o papel, ele identifica com o papel. Gostei tanto desse papel que não vou ser eu mais não. Entendeu? Sai do palco e passa a ser o papel que ele representou. Entendeu? Então perdeu a identidade, perdeu tudo. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Temos que representar alguns papéis na sociedade achando que são aquilo. Entendeu? E aí achando que se eu não fizer tal coisa, eu não vou me realizar. Bom, se a vida não abre espaço para aquilo, às vezes passa o tempo, você depois de certa idade tem que aposentar, tem que fazer mais aquela coisa, aí fica desmotivado e às vezes até morre mais cedo do que estava previsto. Por quê? Porque está identificado com os papéis que faz, não com a sua própria alma. Se identifica com a alma, tanto faz. Eu posso expressar lavando um copo, posso expressar em um carro, posso expressar me relacionando com A, com B, fazendo tal coisa ou outra, lavando um banheiro, atendendo uma pessoa se eu for médico, construindo um prédio se eu for engenheiro, tanto faz. O importante é a minha alma estar sempre presente naquilo que eu faço. Apegada aos prazeres do veículo, morrem os sonhos humanos e nascem esses sonhos que são fantasias, né? Eu conheço pessoas que têm tudo isso que vocês imaginam e são infelizes. Foi assim que nasceu a psicologia junguiana. Na Suíça, todo mundo já tinha tudo, uma sociedade racionalizada, demais para a época deles, e quase todo mundo com problema, exatamente na faixa de 35, 40 anos, quando já tinha conquistado tudo. Por quê? Porque não tinha conquistado ainda a essência do ser humano. Foi daí que nasce o conceito de self, que é exatamente a alma humana. Que é o ser humano se expressando através da alma, o self, ele mesmo se expressando. Já não era ele se identificado com coisas, era ele identificado com ele mesmo. Que chama o indivíduo. Então nós temos um conceito, a personalidade, o veículo que eu uso para me expressar, o quadrado. O indivíduo, o ser que vai se expressar nesse quadrado, o círculo. Então nós confundimos o indivíduo com a pessoa e chamamos a nossa pessoa de indivíduo. E a nossa pessoa é essa caprichosa, que está condicionada por desejos, por conceitos sociais, por valores sociais. Muitas coisas são importantes, não digo isso.
Mas nós temos que saber que nós temos que usar essas coisas para expressar do nosso ser, para a expressão do nosso ser. O Estado não deveria oferecer na educação somente coisas para as pessoas serem produtivas. Deveria oferecer a possibilidade das pessoas serem elas mesmas. Recentemente tivemos uma experiência muito bonita em Curitiba, onde fomos ensinar essas coisas para aquelas pessoas que estavam sendo liberadas da prisão, que às vezes 95% retornava depois de um certo tempo, porque era por bom comportamento. Tá? Eles achavam muito alto esse valor, queria que a gente educasse, fizesse alguma coisa para que eles não cometessem mais aqueles crimes, né? Não retornassem. Depois de mais ou menos uns 6 meses de aulas e tudo, de educação, junto com outros grupos também, esse grupo de controle foi liberado. Sabe quantos por cento de retorno? 0%. Ou seja, 90%. E eles agora estão nos procurando e falaram, se tivesse nos ensinado essas coisas, lá embaixo não seria a pessoa que foi. Eu não sabia que é o prazer de ser bom. E muito ser humano não sabe. Muito ser humano pensa que os prazeres vêm das coisas que ele faz, não daquilo que ele expressou naquele momento. É muito importante a gente voltar a despertar a consciência do ser humano para a alma dele. Ou seja, fazer ele lembrar de si mesmo. E vai ver que ele tem quase tudo já dentro. Tá? E que nós não precisaríamos, talvez, de ter tanto esforço para conquistar coisas. São importantes, mas não seria só para a gente. Seria como as plantas. A gente teria um pouco para a nossa sobrevivência, mas a maior parte seria para poder participar do todo, da vida como um todo. Prazer de participar da vida. Então morrem os sonhos humanos, os sonhos de plenitude, os sonhos de realização, e nasce o sonho de ter coisas. E com o tempo, quase todas elas não têm valor nenhum. A beleza já não faz parte, então, de algo essencial na formação humana. A harmonia, a sensibilidade ao belo, a sensibilidade à harmonia das relações vai sendo substituída pela praticidade. Tá? Se as relações são complicadas, diminui a quantidade delas, se isola somente com aqueles que você relaciona bem. E você vai ver que quanto mais isolado fica, depois fica a briga também entre os que se isolaram. Tá? Por quê? Porque ficam cada vez mais ranzinzas uns com os outros. Tá? Então começa a morrer os sonhos humanos e a beleza passa a ser adornos. Em que depois de um certo tempo a gente cansa e troca. Pega um quadro bonito, fica lá um tempo, cansei, joga fora, pega outro, e aí começa todo esse modismo que a gente tem. E não tem muito valor no processo mais de educação do ser humano. A união se dá, então, em torno de ideologias que dividem. As ideias, elas são sempre as mesmas, e elas participam de tudo. As ideias, para manifestar, precisam de uma equação, precisam de uma compreensão. Precisa de ser racionalizada, compreendida e integrada num determinado ambiente. Um artista vai fazer isso criando obras de arte bonitas. Um cientista vai fazer equações complexas. Uma pessoa bondosa vai fazer distribuindo energia de vida para todo mundo. Então cada um vai aplicar a ideia que ela aprendeu em algo que ele se expressa. Okay? Mas, quando essas ideias, a pessoa se sente dono da ideia, e vai colocar ela de acordo com algo que é o condicionamento social dele, ele cria uma ideologia própria para fazer aquele condicionamento social predominar sobre os demais. Como tem pessoas que afinam com as ideias dele, ele cria um grupo. E aí nascem esses grupos que a gente está colocando aí. Cada um com a ideologia. E se você for ver, tem uma série de coisas que são válidas dentro dessa ideologia. Que se você ficar só com a essência delas, combinado com a essência do outro, daria para fazer uma boa junção dessas duas contribuições e criar um grupo realmente forte dentro da sociedade. Porque sempre os seres humanos querem o bem. Você pode pegar a pessoa de direita e de esquerda, o que eles querem? A paz, o progresso, a felicidade das pessoas. Ninguém quer o mal das pessoas, propriamente dito. Mas cada um acredita que é do seu jeito, que o outro que está destruindo o mundo. E não percebe que o outro tem muita coisa interessante e ele tem também. Falta diálogos, falta capacidade de harmonia de opostos. Falta a capacidade de valorização das diferenças. É bom que cada pessoa pense diferente, porque a gente pode somar vários ângulos, várias óticas de vida e criar uma síntese que favoreça a todo mundo. Mas tem que ter essa disposição para a unidade, essa disposição para a dialética, essa disposição para compreender o que o outro está querendo se expressar. Aí poderia somar. Que é o que acontece quando a gente tem bons líderes. Não sei se vocês já viram essas equipes de futebol que às vezes não ganham nenhuma partida. Aí de repente muda o líder, ele pega os mesmos jogadores, só combina de forma diferente, organiza de forma diferente e fica um esplendor a equipe. Está faltando esse tipo de liderança. Está faltando pessoas que têm essa vocação humana verdadeiramente, de querer unir, de querer valorizar as diferenças das pessoas.
Porque hoje está valorizando as diferenças para colocar uns contra os outros. É homem contra as mulheres, direita contra a esquerda, cores contra cores, minoria contra a maioria contra a minoria. Olha, isso vai acabar mal. E todo mundo quer que a gente pertença a um grupo. Você é a favor de tal coisa? Não, eu sou a favor da unidade do ser humano, não da formação de grupos de oposições. Tá? Cada um pertence ao que queira, não quero discutir esse tema. Não vou brigar pelos meus direitos. Todo mundo tem direito de brigar pelos direitos humanos. Agora, se começa a brigar por facções, nós vamos criar um mundo muito em desarmonia. Daqui uns dias as brigas vão estar entre famílias, entre filhos e pais. Por quê? Porque pertence a facções diferentes. Tá? Isso está acontecendo já de forma concreta na sociedade. Hoje já tem pessoas matando dentro de sala de aula porque uma pessoa não pensa igual a ele. Então, isso, da forma como nós estamos cuidando das coisas, é muito perigoso. Então, aquilo que aprisiona a alma humana produz formas imperfeitas, podendo ser monstruosas, como fala Piccolo della Mirandola. Ou seja, esses edifícios, moram toneladas de pessoas aí, milhares de pessoas. Provavelmente muitos deles nunca falaram com o outro. Ou seja, o ser humano cada vez precisa mais do outro, então fica tudo amontoado no mesmo lugar. Mas ao mesmo tempo não falam com o outro. Então é uma coisa estranha, essa vocação de a gente estar junto, e esse individualismo, não é individualidade, mas individualismo, o medo do outro, o medo de o outro pegar seu espaço, o medo do outro invadir sua privacidade, e faz com que as pessoas estão ficando cada vez isoladas. Bom, como não exercita, os músculos ele atrofia. Se não exercita o conflito entre os seres humanos, né, a psique não desenvolve a capacidade de relacionar com diferentes, que é o que está acontecendo com o jovem. Fica isolado em jogos. Depois vai para a escola, não consegue mais integrar no grupo. Por quê? Porque a psique não exercitou esse conflito natural. Aí o que acontece? Pode começar a ficar... Aquilo que é reprimido pode explodir em violências terríveis. Tá? E aí é um tudo ou nada. Tá? Que está acontecendo. Muita violência nos centros grandes, violência saindo espontaneamente de dentro das pessoas, o medo brotando espontaneamente de dentro das pessoas, sem nada, está em casa e aparece o medo. Nós não estamos sabendo lidar mais com as coisas básicas que nos dá a possibilidade da vida. E aí estamos começando a destruir a natureza, as relações, e num ambiente altamente conturbado. Os líderes que nós estamos vendo no mundo todo, cada vez falando mais de conflitos e cada vez se armando mais com armas perigosíssimas. Um ser com a alma despertada pode despertar o outro. Um ser com a alma adormecida não pode despertar o outro. Uma pessoa que está dormindo pode despertar o outro só com um ronco. E incomoda muito. Então, para eu poder despertar o outro com carinho, eu tenho que dar um beijinho e tudo para ele acordar bem. Nós temos que trabalhar isso conosco. A responsabilidade não está no governo A, no governo B, na forma A ou na forma B de governo. Para mim, a solução está dentro de cada ser humano. É por isso que estamos empenhados nisso. Falar novamente do ser humano. O que é o ser humano? Nós podemos ser, de alguma forma, artistas da vida. Despertar a alma. Criar coisas belas. Não tem nada mais bonito do que uma alma de ser humano despertada. Um sorriso verdadeiro, um abraço verdadeiro, um gesto verdadeiro de generosidade. E conviver com pessoas assim é uma delícia. Vale a pena. Então, sejamos artistas da vida. Nós temos o artista dentro de nós. Basta despertá-lo, que também vamos começar a fazer obras de arte. Seremos também artistas fora de nós. Crescei e multiplicai, né? Essa é a nossa máxima, né? Nós paramos de sonhar com esse grau de sabedoria. Você viu que a gente sonha com coisas? O que é que eu sonho? Muito dinheiro. Por quê? Porque aí quando eu envelhecer, quando eu estiver na UTI, eu sei como pagar. Meu Deus do céu. Que tristeza. Não vamos nos realizar, sendo só seres humanos? Porque nós temos que sonhar com esses que nunca falamos de riqueza. Avicena, Confúcio, Lao Tse, Platão. Olha, tanta coisa bela que nós podemos... O velho plenamente realizado. E não vem as pessoas até ele para querer a riqueza dele. Vem as pessoas até ele para querer a riqueza espiritual deles. Para ensinar cada um sem eles mesmos. Porque esses seres nunca quiseram alguém que siga eles. Nós só podemos seguir uma coisa, o nosso coração, a nossa alma. O que os mestres querem é que a gente seja nós mesmos. Assim como um bom pai que quer que o filho seja ele mesmo. O que a gente quer que o da nossa mãe, que pareça com a mãe do vizinho ou que pareça com a nossa mãe? Todos nós queremos o quê? Que o outro seja o que ele é.
O que não queremos é um sorriso falso, um jeito falso. Não queremos que uma pessoa venha na nossa casa contrariada. Não, vem com prazer de vir, aí vem com verdade. Se vem contrariado, não, faça outra coisa que você está precisando de fazer. Não vem assim. Venha de coração. Ou não prefiro que não venha. O que nós precisamos é isso. Estar de coração no mundo, na vida, nas pessoas, nas relações e assim por diante. Tá? Então é isso que seria crescer em qualidades humanas e multiplicar as qualidades humanas. Essa vocação de beleza, de bondade, de justiça. Falava Einstein. Einstein falou, nunca abri mão da beleza, da bondade e da justiça. Por isso que eu sou quem eu sou. Ou seja, nunca abri mão da alma humana, a fonte da criação. Mozart falava, o amor é a fonte da criação. Ou seja, a essência do bem, a alma humana. E assim por diante. Todos os gênios chegam à mesma coisa. Então por que buscar fora se temos dentro? A fonte de tudo que nós necessitamos. Então a arte da alma humana, uma esperança de união entre os seres humanos. A esperança nossa somos nós mesmos. Não é o ET que vai vir para salvar a Terra. Não é o governo A nem o governo B. Somos nós mesmos quando acabar com o nosso complexo de inferioridade. Quando você fala, quem sou eu para mudar o mundo? Lembra sempre daquele vírus, lá na China, que não pensou assim. E você é mais do que o vírus. Ele só queria ser ele mesmo. Crescer e multiplicar. E parou o mundo. Entende? Ele não ficou com dúvida existencial. Será que eu sou de direita, de esquerda? Não. Crescer e multiplicar em suas qualidades essenciais. E você vai ver que contamina. Assim como a gente está com sono, abre a boca, contamina um monte de gente. Assim como a gente está com raiva, contamina um monte de gente. Que a gente fixa no nosso coração, vamos contaminar. E esses vão contaminar outro. E vamos propagar mais rápido que os vírus. Mas temos que acreditar em nós mesmos. Não que a solução vai vir de algum governo, de alguma coisa. Não acredito. Acredito que a solução do ser humano é o ser humano, não é outra pessoa. Enquanto a gente não acreditar no ser humano, nós não temos muita esperança. Por isso que às vezes é perigoso. Pode vir um dilúvio. Por quê? Porque não encontra nenhum ser humano que queira ser verdadeiramente um ser humano. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.